Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. Eu vou evitar de dar nomes aqui, porque sei que há gente, não todos, evidentemente, a maioria não é assim, mas há gente na Suprema Corte que guarda rancor no freezer. Portanto, não vou dar nomes. Todavia, ouvi aqui vários companheiros respeitosos sobre o seguinte, e daí indago Vossa Senhoria e a mesa diretora. O meu gabinete 16 está em desespero porque jornais O Globo, a Folha, Globo News estão telefonando de que o ministro Alexandre Reis acaba de decidir retirar as minhas 30 redes sociais do ar, em mais uma brutal agressão à liberdade de imprensa. Bom, posto isto, há informação no cafezinho que o oficial de justiça está aqui para me intimar. A pergunta que lhe faço, dentro do plenário eu posso ser intimado? Porque eu desejo fazer um escândalo aqui se eu for intimado. No gabinete sim, no corredor sim, mas aqui dentro do plenário, porque aqui já aconteceu até a prisão de senador, né? Senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, boa noite, senadores e senadoras. É público, é notório o esforço que estamos fazendo desde o início da legislatura para levar transparência e controle para as ações das mais altas cortes do Poder Judiciário. Nos últimos dias, os casos de abuso se avolumam e você não tem, infelizmente, nenhuma reação institucional do próprio Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, nós tivemos a manifestação da Procuradora-Geral da República, pedindo arquivamento daquele inquérito sem juízo, sem razão, sem condições jurídicas de subsistir, mas que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli e é alegremente executado pelo ministro Alexandre de Moraes, os dois flagrantemente em abuso. Na tarde de hoje, senhor presidente, foi interposto mandato de segurança e foi interposto habeas corpus pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Nos dois remédios jurídicos, os procuradores elencam um rol infindável de abusos praticados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Restam duas perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que eles têm por debaixo daquela toga, por debaixo da casca da instituição mais importante da República, que eles precisam esconder à força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, 10 brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais. Claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi, que precisamos urgentemente responder é que tamanho terá o Senado da República. Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos, porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê, e é reiterada a reclamação, o alerta, que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o remédio adequado, que é o Senado da República. Então, presidente Davi, para além do recurso que ainda está pendente, da propositura de CPI que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI, além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. O Senado Federal ultrapassou todos os limites de paciência e de contemplação, presidente,
ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está vivendo uma profunda crise, criada lá dentro, por desvios de conduta, por mau comportamento, por extrapolação de poderes. O Brasil inteiro está acompanhando isso. E a única instituição que tem a prerrogativa de corrigir o que está acontecendo no Supremo é o Senado Federal. E nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Há um sem número de pedidos de impeachment, que a cada semana entram mais. Há uma proposta de uma CPI da toga para investigar não atos jurisdicionais, mas sim atos de má conduta de ministro do Supremo. E nós não tomamos nenhuma atitude até agora, presidente. O Brasil inteiro está de olho em nós. A lei do impeachment é clara. No seu artigo 41, diz que qualquer cidadão brasileiro pode denunciar irregularidades no Supremo Tribunal Federal, pois incontáveis cidadãos brasileiros de fora e até mesmo aqui de dentro do Senado ingressaram com pedidos de impeachment, que estão atulhando as gavetas do Senado. Daqui a pouco não haverá mais lugar para tantos pedidos de impeachment. E nós não fazemos nada, presidente. É preciso tomar uma atitude. O que o presidente do Supremo vem fazendo nos últimos dias é algo inusitado na vida do judiciário brasileiro. Inclusive indícios de ligações muito perigosas no passado, conforme o depoimento do Marcelo Odebrecht. Isso precisa ser investigado. E nós não estamos dando nenhuma atenção aos reiterados pedidos, seja de impeachment, seja da CPI, que é a vontade já de um número elevado de senadores. Então, presidente, nós reconhecemos que Vossa Excelência anda assoberbado de compromissos e há bem pouco tempo tendo assumido essa casa. Entretanto, não é possível nós continuarmos indiferentes ao que o Brasil inteiro está reclamando. É preciso nós assumirmos a nossa responsabilidade, assumirmos a nossa atribuição, a prerrogativa de investigar o que existe no Supremo. Aí sim nós estaremos cumprindo. Não o fazendo, nós estaremos nos omitindo. E isso só tende a se agravar, presidente Alcolumbre, só tende a agravar se nós não fizermos nada. Então é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Está na hora de uma reflexão e de uma atitude para que esta casa decida o que fazer. Senador Jorge Cajuru. Presidente, senhoras e senhores, nossos amigos e amigas deste Senado. Só para encerrar, em função da ordem do dia, o senador Orio Visto mostrou-lhe a mim um poema e eu disse a ele, foi o que eu apresentei hoje no expediente às 14h. Este Congresso Nacional, este Senado, todos e todas deveriam ter acesso ao brasileiro Eduardo Alves, que acabou sendo amaldiçoado com essas palavras que diziam ser de Mayakovsky. Na verdade, ele transformou o poema em No Caminho de Mayakovsky. É o que está acontecendo conosco aqui, com essa casa aqui. Está acontecendo literalmente isso em relação a esse confronto. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores. Matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada.
Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.